Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao projeto Resenha com Egressos. Hoje vamos falar sobre a dissertação de Sara, a possibilidade ou impossibilidade da prática do aborto, uma análise a partir da necessária contemplação dos pressupostos, autonomia e alteridade na conformação da tutela jurídica da mulher. Primeiramente, Sarinha, eu queria saber de você o que te levou a escolher esse tema. Oi, Lu. Então, eu cresci em um âmbito bastante conservador, eu tenho uma criação cristã de cunho evangélico, e esse tema sempre chamou a minha atenção, como outros temas que são bastante polêmicos num contexto cristão conservador. Esses e outros, né, como eu falei. E, a partir daí, quando eu entrei para fazer o mestrado, eu falei, bom, é uma oportunidade de falar sobre um tema que provavelmente na minha vida profissional como advogada eu não teria acesso. Então, foi por curiosidade e também para que eu também, à medida que eu ia escrevendo, eu ia tendo uma perspectiva sobre aquele tema e não um olhar do senso comum. Eu fui literalmente pesquisando e adequando as minhas ideias àquilo que eu ia descobrindo por meio da pesquisa. Entendi. E você poderia falar um pouquinho mais sobre a decisão de fazer mestrado, o que te levou a essa escolha? Claro, então, é o seguinte, eu, desde ali mais ou menos da metade da minha graduação, eu queria ser professora, né? Foi quando eu, literalmente, por exemplos de professores, eu desejei também ser professora. E daí, então, eu comecei a pesquisar sobre ter um bom currículo para a área acadêmica, né? Como que eu poderia fazer isso, qual caminho eu precisaria trilhar. Eu conversei com alguns professores, me formei na universidade que eu formei, que foi a Católica, para poder saber como que funcionava, para poder ter esse currículo, para poder ingressar no meio acadêmico de forma mais qualificada. E foi aí, por meio do interesse em ser professora, eu ainda não tinha um interesse específico na pesquisa, esse interesse só foi surgir já no final da graduação, que eu comecei a ficar interessada e decidi, então, assim que formasse, buscar um mestrado acadêmico em Direito. Entendi. E como é que você poderia falar um pouquinho como foi a sua experiência, mestrado pré-pandemia e mestrado pós-pandemia, como foi as diferenças no desenvolvimento do seu trabalho? Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Então, para mim, Lu, assim, não teve assim grandes modificações. Por quê? Eu entrei no mestrado em março ou em abril de 2019. Quando eu ingressei, nós ingressamos, né? Nós ingressamos juntos no mestrado. Então, quando veio a pandemia, eu já estava no finalzinho, já tinha praticamente concluído os créditos, só faltava... E eu fui seguindo as matérias, então eu não deixei para pegar a matéria depois, eu fui seguindo direitinho. Então, eu já estava cursando a última matéria, letiva mesmo, que você tinha que assistir aulas, você tinha que fazer os fichamentos, né, os grandes e temidos fichamentos e apresentações, enfim. Já estava com a minha dissertação literalmente mais ou menos encaminhada, porque eu comecei a escrever a dissertação em novembro de 2019, então a pandemia foi em março, eu já estava ali encaminhada, e apenas fazendo tirocínio também, né? Só que eu não tinha ali que ter aquela de entrega de fichamentos e de estar sempre lendo textos, era algo mais prático. O que realmente eu posso dizer aqui que eu tive uma certa mudança foi o tirocínio, porque eu tive que ter o meu estágio em docência, ou seja, a minha primeira experiência com a sala de aula por videoconferência. As minhas atividades por videoconferência, lidar com os alunos, as próprias atividades do tirocínio que são feitas, também tudo por videoconferência. Então, se eu posso colocar aqui como uma coisa que foi um pouco diferente, que me desestabilizou um pouquinho, no sentido de algo novo a se enfrentar, foi o tirocínio, que no início eu achei que eu não fosse dar conta, porque eram duas experiências diferentes, né? Primeira vez em sala de aula e por meio virtual. Mas o resto, graças a Deus, também com minha orientadora, tudo foi se encaminhando e foi tudo dando certo. Não basta ser a primeira turma, também tem que ser a primeira turma que faz estágio docência por videoconferência, né? Somos os primeiros em tudo, somos os pioneiros.
Então, gente, nesse bloco aqui agora vamos fazer um bate-bola sobre a dissertação de Sara. E como o seu tema é um tema polêmico, eu já vou começar colocando fogo no parquinho. Ai, meu Deus. De, Manda. de mulher para mulher, de Luísa para Sara, de Sara para Luísa. Você acha, Sara, que se os homens engravidassem, essa questão já não teria sido resolvida há muito tempo? Lu, essa pergunta já foi me feita outras vezes, né? Tanto por leigos, por pessoas da minha convivência, quanto por pessoas capacitadas, assim dizer, do meio acadêmico para tratar sobre o assunto. E eu tenho um posicionamento, vamos dizer assim, um pouco não tão polêmico sobre o tema, né? É o seguinte, a gente não tem como negar, pela temática da sua pergunta, que existe sim um viés de uma sociedade mesmo construída em cima de uma questão que parece ser assim, a gente não gosta muito de tratar, mas que é real, que é uma sociedade machista. Aqui não estou levantando bandeiras feministas, até porque o feminismo ele é muito amplo, né, as ideias sobre o feminismo. Mas, de fato, nós temos uma sociedade fincada no sentido da mulher como mãe, como progenitora, apenas como esposa e nada mais. Então, quando você pensa na possibilidade de uma mulher escolher, né, ter a sua autonomia reprodutiva, é algo que não se cogita. Então, acredito que, pela sua argumentação, por essa sua pergunta, se nós pegarmos apenas a perspectiva dessa sociedade construída em cima desses valores, provavelmente, se o homem engravidasse, eu acredito sim que nós não teríamos nem chegado, né, porque isso vem desde sempre, né, nós não teríamos nem chegado hoje, que hoje a discussão muito maior, e aqui eu não vou me adentrar nesse aspecto, que não é a tônica da sua pergunta, mas a discussão muito maior não é nem a questão do meu corpo, minhas regras. Também existe um pano de fundo, porque infelizmente ainda é preciso ter esse pano de fundo. Mas a questão principal da discussão é mesmo uma questão de bioética, é uma questão de autonomia, de alteridade, é uma questão de noções mesmo de medicina até, do próprio direito, de pluralidade cultural. Então, são outros fundamentos que estão muito mais além do que uma discussão mais, desculpa o termo, pobre, do ponto de vista do meu corpo, minhas regras. Mas ainda existe essa pequena discussão por uma necessidade histórica. Então, nós, resumindo aqui a resposta, se nós tivéssemos, se fosse um homem que engravidasse, a gente não teria chegado nem sequer, na minha perspectiva, a discutir o que a gente discute hoje, porque o problema já teria sido resolvido lá atrás. Vamos dar aqui uma voz para o representante masculino aqui do projeto. Lahiri, quais são as suas considerações sobre o trabalho de Sara? Inicialmente, eu queria parabenizar Sara e Lu Obrigada. pela condução até agora e Sara pelo excelente trabalho que ela fez. E minha pergunta, na verdade, Sara, você aborda no seu trabalho a relação entre gestante e o nascituro e também do pai. Eu queria saber de ti como é que você vê esses três personagens? Quais seriam os direitos e deveres de cada um deles no que se refere à questão do aborto? Será que o homem não tem direito algum ou só tem deveres, a mulher só tem deveres ou só tem direito, e o nascituro, que na verdade é o que menos tem voz nesse debate? Qual seria o direito deles assim, então? Pronto. Para responder sua pergunta, eu vou fazer uma análise didática prévia, né, que é basicamente um dos principais panos de fundo da minha escrita, né, da dissertação. Existe uma diferença, que é essa linha que eu sigo, essa linha de raciocínio de pesquisa que eu sigo, que é o seguinte, em resumo, na linguagem mais simples, tanto o nascituro quanto a mulher, a gestante, elas possuem direitos do ponto de vista jurídico mesmo. Elas são tuteladas pelo ordenamento jurídico. Ou melhor, eles são tutelados pelo ordenamento jurídico. A diferença é, o nascituro, ele é um sujeito de direitos. A gestante, ela tem personalidade jurídica. Então, ela é pessoa do ponto de vista jurídico.
não apenas do ponto de vista ontológico, como nascituro, do ponto de vista ontológico seria, sim, pessoa, mas para o ordenamento jurídico, a gestante, ela é pessoa jurídica, e o nascituro, ele é sujeito de direitos. E isso muda algumas análises, como, por exemplo, quando você pergunta aqui quais seriam os direitos de cada um. Os dois têm direitos. Agora, quando você coloca uma ponderação entre o direito à dignidade da mulher, porque quando você retira a autonomia da mulher, você está retirando a dignidade da mulher. Então, o direito à dignidade da mulher, que é princípio fundamental, é o nosso postulado mestre, vamos assim dizer, no nosso ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana, e o direito à vida do nascituro, o direito à dignidade da pessoa humana, ele é sobreposto, o direito à dignidade da mulher. Essa é mais ou menos a análise, por isso tem que ser uma análise do caso concreto. Mas é mais ou menos esse sentido. Não é que você retira por completo, lembra que sopesamento não é que você anula, não é regra, é princípio. Você não anula um em detrimento do outro. Mas quando você analisa o caso concreto, você diminui a incidência de um para garantir a justiça no caso concreto em si. Então, essa é a análise que eu proponho fazer quando a gente conversa sobre direito ao nascituro e direito à gestante, dentro do contexto da prática abortiva e da interrupção gestacional. E é um pouco ali do pano de fundo da análise do próprio STF, quando se posicionou acerca do feto anencéfalo. Né? O direito à vida do feto, ou ali o direito à saúde, ou à vida, como alguns ministros ali, cada um pontuando de uma forma, e o direito à dignidade da mulher, porque a dignidade da mulher estava sendo atacada na autonomia, que não foi muito bem explorado nessa DPF, mas principalmente na saúde, tanto física quanto psicológica, e na vida, porque algumas mulheres, existem estudos médicos que indicam que, por estarem gestantes, eu não vou me aprofundar nessa área, porque não é minha área de atuação, a medicina, mas por estarem gestando um feto anencéfalo, corre, inclusive, riscos de vida. Então, é muito mais pelo sentido da ponderação. E no caso do companheiro, eu não retiro, inclusive nas minhas considerações finais, lá na minha defesa, eu não retiro o direito do companheiro. Não é uma situação de que ele ali está alienado. Ele tem, porque a própria Constituição garante o direito ao planejamento familiar. Né? Então, não é uma questão do companheiro ou do pai de retirar o direito dele. Mas, até pela própria resposta que eu dei para a Lu, a gente ainda vive numa situação de que ainda precisamos levantar algumas pinceladas da bandeira meu corpo, minhas regras. Eu não acho que tem que ser o principal, mas algumas pinceladas é importante. Então, é a mulher que está gestando, é a mulher que está ali passando, que vai ter a vida profissional dela atacada muitas vezes, que vai gestar, para ser mãe, que não é qualquer coisa, é um estado, é quase uma profissão. Então, assim, e sem querer ser mãe. Então, é a mulher que está passando por questões biológicas, fisiológicas no seu próprio organismo, e por isso eu entendo que não é que o companheiro não deve ser ouvido, mas a última palavra deve ser, sim, da gestante. Muito bom, Sara. Sara, você mencionou a questão da interrupção de gravidez no caso dos fetos anencéfalos, que foi definida pelo STF. Eu queria saber de você, assim, como o aborto é uma questão polêmica, e no Congresso nós temos várias bancadas com opiniões divergentes sobre o tema, o que você acharia viável a realização de um plebiscito para tratar sobre a descriminalização do aborto? Nossa, Lu, eu nunca tinha pensado nisso. Vou ser sincera, minha dissertação inteira não passou pela minha cabeça, enquanto eu escrevia a dissertação, a compreensão do plebiscito. Né? Mas, a partir da sua pergunta, assim, do conceito de plebiscito, né, do ponto de vista constitucional, seria, sim, algo viável, né, do ponto de vista constitucional. Você vai consultar o povo. Então, seria, assim, algo viável sobre uma temática. Agora, eu acredito que, do ponto de vista prático, não seria viável. Porque a gente não conseguiria... nós teríamos aí, como, por exemplo, fake news, nós estamos numa situação no país de extrema polaridade, né, de extrema polarização. Então, assim, teríamos farpas para todos os lados, cada grupo querendo defender o seu ponto de vista, sem diálogo, porque não adianta você falar, vamos dialogar. É como eu ouvi de um professor meu, da época da faculdade, que é o seguinte, eu não gosto de falar sobre temas polêmicos,
porque acaba sendo o seguinte, a opinião do outro, dialogar é importante até o momento em que a minha visão do diálogo permaneça. Então, se a gente fizer um plebiscito, eu entendo que na situação que a gente está vivendo hoje no país, nós iríamos sim recair dessa compreensão do meu professor da faculdade. Cada um não iria ver diálogo, iria ver, não, eu quero dialogar, mas é assim. Não, eu quero dialogar, mas é dessa forma. Então, por isso, eu entendo que no momento, embora seja do ponto de vista constitucional completamente coerente, mas no momento não seria o mais viável. A gente primeiro precisa arrumar casa para depois trazer outras temáticas polêmicas num contexto de uma cultura extremamente judaico-cristã, né? E a gente precisa trazer essas polêmicas para podermos chegar, inclusive, à própria raiz dessas culturas, né? Que é a alteridade, que já adianta a minha dissertação. Pronto. Então, Sara, tem outra pergunta que me intriga muito sobre o seu trabalho, assim, que eu acho bem interessante, que é como você vê, você que estudou esse tema, essa guinada conservadora dentro dos poderes políticos brasileiros e até mundial, porque você vê assim, por exemplo, a legislatura, cada vez mais você tem legisladores mais conservadores. A presidência agora da República, você tem um grupo mais conservador, extremamente conservador. E agora, como o último bastião, né? Você vê o judiciário também sendo engolido por essa onda conservadora, a ponto de você cobrar que haja um terrivelmente evangélico como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, como é que você vê, dentro do seu estudo, essa guinada conservadora no país? Bom, Lahiri, então, eu não vou me aprofundar, né, no que você trouxe aí na introdução da sua pergunta sobre a guinada conservadora no mundo, na América, enfim, porque não é assim minha área de estudo. Então, eu posso falar alguma bobagem aqui, né? Eu não quero trazer informações que eu não tenho total poder, total compreensão do que eu estou falando. Mas aqui, dando a minha opinião de pobre marquesa sobre o assunto, então, eu penso o seguinte, gente, por mais polêmico que possa ser, eu entendo que o problema não é você ter conservadores e liberais. O problema é quando isso chega a um extremo, sabe? E esse é o problema. Por exemplo, eu, pessoalmente, eu me considero uma pessoa parcialmente conservadora. Agora, eu não posso permitir que, embora eu tenha escrito sobre essa temática, então eu quis me desafiar escrevendo sobre essa temática. Agora, eu não posso permitir que esse meu lado conservador venha a ser extremado. E o que eu percebo aqui, voltando para a sua pergunta, é que o que nós estamos, aqui como pobre marquesa, o que nós estamos vivendo, tanto no Brasil quanto no macro, é um extremismo muito grande. Em todos os sentidos. É extremismo político, é extremismo religioso, é extremismo de se fechar nos seus próprios países, de dificultar a entrada, principalmente por conta do contexto pandêmico, acho que isso deve ter aflorado ainda mais nos governantes. Então, eu percebo um extremismo muito grande em vários sentidos. E no sentido do aborto, né, que a gente está trazendo para essa temática, acaba estando ali nesse meio do extremismo. Então, a gente tem a extrema esquerda, que tem a sua pauta, aqui falando do Brasil em específico, temos a extrema-direita, que tem outra pauta, né? Temos as bancadas e tudo mais. Então, eu entendo que já entrando na minha dissertação eu falo sobre uma questão chamada pluralidade cultural e outra chamada alteridade. Primeiro, a gente precisa ter alteridade. O que é alteridade? Nós costumamos entender a alteridade como querer para o outro aquilo que entendemos bom para nós mesmos. Isso é altruísmo. E não é alteridade. A alteridade é você querer o que é para o outro aquilo que é necessário e importante para a vida do outro. Então, pode ser que eu jamais fizesse, eu que me posiciono como mulher, jamais fizesse, tivesse uma decisão por um aborto. Pode ser que não vou me posicionar aqui. Mas pode ser que eu jamais fizesse. Mas não quer dizer que Luísa
tenha que tomar a mesma decisão que eu. Então, essa é a noção de alteridade. E a discussão de se a vida e a saúde e a dignidade, a gente tem que afunilar essas discussões para questões mais científicas e menos dos meus achismos e da minha ideologia, que, na minha perspectiva, é uma deturpação do ideal. Então, resumindo a sua pergunta, eu entendo que o problema não é o conservadorismo, o problema é o extremismo do conservadorismo. Assim como o problema não é esquerdismo, o problema, ou liberalismo em excesso, o problema é o extremismo dessa visão. Então, quando a gente sai dos extremos, aparar as arestas, sentar para conversar, como se numa mesa de bar, eu acredito que a gente consiga, assim, juntando ali a bancada evangélica, a bancada X, a bancada Y, a medicina, a bioética, o direito, a filosofia, a gente consegue, sim, aparar. É exclusivo do próprio direito que precisa ter arestas para serem aparados. Não é só a bancada do conservadorismo. Eles também têm temáticas interessantes, mas tem temáticas que não são. A ala do direito tem temáticas interessantes, mas tem temáticas que não são. E a partir do momento que você dialoga, você consegue chegar no denominador comum. Pode parecer romântico pensar dessa forma, mas eu ainda acredito no romantismo. Bom, Sara, eu queria saber, assim, vamos pensar nesse cenário aí, esse cenário maravilhoso em que todo mundo sentou para conversar, não existe tanta polaridade, e que, por um acaso, a interrupção da gravidez fosse descriminalizada. Como é que ficaria, você que estudou mais a fundo essa questão, como é que ficaria a atuação do SUS? Porque a gente sabe que as mulheres que têm mais condições econômicas, elas vão para clínicas e fazem abortos, clínicas clandestinas. Então, acredito que as que não tivessem essas condições iriam recorrer ao Sistema Único de Saúde. Então, como é que ficaria a atuação do SUS frente às práticas abortivas? Então, Lu, na minha dissertação, eu não trato sobre... O bom da gente fazer esses bate-bola é porque surgem até ideias novas para artigos, né? Mas na minha dissertação, eu não trato sobre a atuação do SUS em si, ou seja, de forma mais concreta, como que seria resolvido pós-descriminalização, né? No universo, no contexto de descriminalização. Mas, pelo que a gente entende do SUS, o SUS ele precisa ser universal e igualitário. Então, se existe o SUS tem que ser dessa forma. Então, se existe a possibilidade de descriminalizar, na minha perspectiva, é a mesma ideia do parto. Assim como uma mulher ela pode escolher dar à luz, se tornar mãe, né, parir, como diz o linguajar nordestino, numa clínica privada, num hospital, um parto humanizado, ela também pode escolher se tornar mãe, no caso, parir, dar à luz, em uma clínica ali em acesso pelo SUS, certo? O mesmo raciocínio com relação à prática abortiva, a interrupção gestacional. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Agora, o desenrolar de como seria, creio eu que os nossos legisladores teriam que dizer, né? Como é que seria feito. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir palestras quanto a como funciona em Portugal. Então, em Portugal, eles têm uma forma. Poderia ser que os legisladores bebessem fontes que já existem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, como que funciona, para não começar algo do zero. A gente tem muitos países que já descriminalizaram o aborto, tendo ali fatores éticos, fatores médicos, fatores respeitando, inclusive, países de cunho conservador, né, do ponto de vista da cultura, também são a cultura judaico-cristã, tanto quanto a brasileira ou até mais, né? Então, a questão não é essa. A questão que eu entendo é que o legislador ele pode muito bem beber na fonte desses países, inclusive em países conservadores, para saber como que esses países conservadores conseguiram dialogar a ponto de colocar aquilo escrito em leis e resolver como que funciona isso do ponto de vista... Eles não têm o nosso SUS, mas eles têm algum sistema deles, e como que seria resolvido aqui na nossa realidade continental, né, vamos dizer. Pronto. Até complementando, assim, é porque a gente tem a ideia do SUS, ela é bem ampla, né? A gente tem um Sistema Único de Saúde público,
e tem um sistema único de saúde complementar. Até o fato, quando você vai para um hospital privado, você está usando o SUS, porque no final, quando você recorre ao posto de renda, receber novamente aqueles valores que você empenhou na consulta, você está usando o SUS. Então, a gente viu muito isso nessa pandemia, que a gente viu leitos em hospitais privados vazios, enquanto que nos hospitais públicos estavam superlotados. Então, ele mais uma vez, assim, o SUS ele é extremamente importante, de uma complexidade muito grande, né? Agora, voltando então ao seu tema, que é um tema muito polêmico e que traz várias questões sobre isso, quando você fala a respeito desse diálogo e que Habermas traz, outros teóricos trazem para falar sobre a importância desse diálogo de ideias, sem uma hierarquia, sem uma imposição. Quando a gente vai para o judiciário, por exemplo, como é que você vê a necessidade dessa abertura do judiciário para novos intérpretes, onde você, por exemplo, você tem o amigos curi, você tem as audiências públicas, você tem a sociedade, de uma certa forma, participando da decisão do juiz, para que o juiz não tome uma decisão de forma monocrática, solar, ele, ao dono da verdade, chega e toma a decisão de acordo com os seus valores. Como é que você vê a importância disso, do juiz ouvir os cientistas, ouvir a parte religiosa, ouvir a sociedade, os vários grupos sociais, né? A sociedade como um todo, né? Dentro de sua pluralidade? Olá, Riri. Eu já tinha refletido sobre essa sua pergunta antes mesmo de você fazê-la. Eu entendo de extrema importância, né, de extrema relevância você ter o diálogo, justamente pelo que eu respondi, eu não me recordo aqui se é a você, se é a Lu, mas com relação à pluralidade cultural. Porque a partir do momento que você tem o auxílio, literalmente, de várias áreas do conhecimento e representação, existe uma maior chance de que a decisão que seja tomada, ela tenha mais eficácia e não seja uma decisão que venha a, mais uma vez, dividir o país, dividir discussões e levar ao extremismo. Que esse é o ponto que eu gosto de tocar. Quando você realmente dialoga com o interesse de dialogar, você consegue concordar melhor, você pode estar não concordar inteiramente, mas você consegue concordar melhor com a decisão tomada, do que quando você não tem a possibilidade de estar ali sendo representado, de certa forma, de ter as áreas do conhecimento ali acolhidas, não só a medicina, mas também o direito, a biologia, a bioética, a filosofia, a teologia também, e temos uma cultura judaico-cristã, ela precisa ser abraçada também nessa discussão, você consegue fazer com que tenha mais efetividade a todos ali envolvidos que estão representando a nossa sociedade. Então, eu entendo que, assim, é de grande importância essa representatividade. Sarinha, desculpe, Lahiri, ia falar alguma coisa? Não. Certo. Então, Sarinha, nesse diálogo entre direito e bioética, me veio, ao ler o seu trabalho, uma indagação sobre até que ponto o Estado pode se imiscuir na vida reprodutiva dos cidadãos. E a sua dissertação me remeteu a uma notícia que é de 2018, no qual uma mulher que era moradora de rua, ela foi submetida, por via de uma medida judicial, a um procedimento compulsório de laqueadura. A justificativa do juiz para essa medida foi que ela já tinha 7 ou 8 filhos, eles estavam todos distribuídos em abrigos, a mulher era usuária de drogas e não tinha como cuidar dessas crianças, e os pais também não foram mencionados na notícia. Então, eu queria saber de você, frente a esses casos aí do aborto, da esterilização, até que ponto o Estado poderia interferir nessas questões de cunho pessoal das pessoas, dos indivíduos? Lu, então, sobre essa sua pergunta, eu não posso comentar especificamente sobre a notícia,
Até porque, enfim, a gente vive num país que tem uma notícia ali dita pelo jornal X e muitas vezes aquela notícia não é bem a realidade. Então, tem um título de uma notícia, quando você vai ler o contexto, não é bem essa realidade. Então, assim, eu não vou comentar especificamente sobre a notícia, até porque como você trouxe que é uma situação de um caso concreto, pode ser que o desenrolar do caso tenha gerado uma outra perspectiva, né? Pode ser que começou assim, não, mas não foi bem assim. Então, eu tenho, assim, certo temor de comentar sobre notícias, sobre assuntos, principalmente sobre assuntos polêmicos. O que eu posso falar sobre as questões que você trouxe a partir dessa notícia é o seguinte: eu entendo, sim, que a mulher ela tem autonomia reprodutiva. Não quer dizer que com isso, por exemplo, quando estamos falando da prática abortiva, até porque eu não acredito nisso, mas vamos supor, né, no universo gigante que a gente tem dentro do Brasil, que uma mulher, ela tendo autonomia reprodutiva, ela escolha, hoje eu vou engravidar só para abortar. Vamos imaginar uma pessoa nessa condição. Eu acho muito difícil, mas eu gosto de trazer esses assuntos para poder chamar mesmo a discussão. Então, nessa situação, é preciso sim ter, porque não é ter um amparo legal para esse tipo de questão. Uma mulher que esteja literalmente nessa perspectiva, fora do seu juízo comum, né? Ou seja, ela tem autonomia reprodutiva, sim, mas não quer dizer que ela não tem autonomia reprodutiva que o nascituro deixa de ter direito. O direito do nascituro ele continua existindo. Só que ele não pode ser superior à autonomia reprodutiva da mulher, mas isso em um contexto por questão de dignidade dessa mulher, mas isso em um contexto de normalidade, certo? Agora, quando estamos falando sobre a situação da autonomia reprodutiva diante de uma mulher que era usuária de drogas, já tinha 7 filhos e tal, eu entendo, que aí foi feita a laqueadura, eu entendo que você não pode simplesmente, como eu falei, não tenho noção do Estado em si, mas eu defendo o planejamento familiar. Né? No universo comum, uma pessoa tem o direito de planejar, como, por exemplo, a gente já teve, ou tem, em outros países como a China, se eu não me engano, tinha a questão de você limitação de um único filho, ou depois passou para ter mais filhos em alguns países, enfim. Então, não concordo com esse tipo de medida, eu defendo o planejamento familiar. Agora, depender do estado da pessoa, como nesse caso, talvez ela estivesse num estado de vulnerabilidade social, econômica, psicológica, física, todas as vulnerabilidades que você pode imaginar. Ela estava ali com várias capas de vulnerabilidade, como diria Florência Luna, sobre ela, que talvez precisasse ter uma intervenção estatal. Não sei se necessariamente uma laqueadura. Talvez, a depender do caso, uma prevenção, um ensino sobre medidas contraceptivas, apesar que no Brasil é até complicado, porque se você for analisar o preço de um anticoncepcional, não é qualquer pessoa que pode comprar um anticoncepcional, né? Quiçá o masculino, quanto mais feminino, né? Então não há como, é muito mais difícil, não é distribuído nas redes públicas anticoncepcionais, é distribuído camisinha. Então a reprodução da mulher, ela fica, a liberdade sexual da mulher, muitas vezes dessas mulheres, que é esse tipo de mulher que você trouxe, de vulnerabilidade extremada, fica ali à mercê do homem. Então, quando a gente vai analisar assim por fora, falando aqui de conceitos acadêmicos, é muito fácil a gente dizer, não, planejamento familiar, não teria direito à autonomia reprodutiva, mas quando a gente vai para o caso concreto em si, a gente precisa fazer esse esforço, talvez fosse sim uma medida necessária, não posso dizer com toda certeza, mas a partir do que você me trouxe, fosse sim uma medida necessária por uma questão, um QI a mais, que é a vulnerabilidade extremada que essa mulher vivenciava. Chegamos ao final de nossa resenha com egressos, e aqui eu quero parabenizar e agradecer a presença de Sara e de minha colega e companheira de resenha de hoje, Luísa, e trazer, sei lá, alguns debates, algumas conversas sobre qual é o futuro desse debate sobre o aborto, na sua opinião. Qual é o que é que você vislumbra para o futuro a respeito desse debate? Você acha que ele vai ter um avanço ou a gente está no momento de um recuo? Qual é a sua análise sobre, não uma futurologia, não, qual é a sua análise sobre o que pode acontecer nos próximos capítulos? Olha, Lahiri, então,
Primeiro, eu entendo, a partir das nossas discussões, das próprias perguntas que vocês fizeram, perguntas que algumas eu nunca tinha sequer pensado, cogitado, embora tenha escrito sobre o tema, é o quanto que é um assunto não exaurido. Então, a gente sempre tem novas discussões e novas análises a serem feitas a partir da própria temática do aborto. Então, acredito que, a partir disso e a partir do contexto, como eu já abordei nas nossas conversas, sociopolítico mesmo que estamos vivenciando, acredito que no momento a gente não tenha nem retrocessos e nem progressos. Acho que a gente está meio que estabilizado, né? Mas eu acho que para primeiro a gente compreender retrocessos e progressos, eu ainda insisto que assim que sairmos, que eu espero que a gente venha a sair, que nós venhamos a sair dessa situação tão polarizada do ponto de vista político, porque isso influencia em todas as áreas, não só econômica, mas em outras áreas também, como esses assuntos mais polêmicos, que nós possamos mesmo sentar e todas as áreas serem democraticamente respaldadas, né? Representadas ali nos debates. E, inclusive, como eu falei, a área que mais critica a descriminalização do aborto, ela também precisa, porque ela também tem contribuições interessantes para fazer sobre o assunto. E por que não trazer experiências de países conservadores, historicamente conservadores, para essas alas, e ali tentar mesclar um conhecimento com o outro? Então, entendo que, no momento, a gente ainda vai ter essa meio que estabilização, mas depois, caso tenha, assim, uma maturidade, né, as áreas abaixem a crista, vamos assim dizer, e tenham uma maturidade para fazer esse tipo de exercício, seja possível, sim, um progresso, porque você simplesmente, na minha perspectiva, você descriminalizar o aborto sem essa análise prévia não é um progresso, é um retrocesso, porque nós vamos voltar a ter bandeiras extremistas. Por quê? Porque o lado que não foi sequer ouvido, ele vai questionar com toda a razão. Então, parabéns novamente, e aí eu Obrigada. passo a palavra para a Lu. Então, Sara, faço das palavras de Lahiri as minhas parabéns pela dissertação. É um tema muito rico que ainda com certeza vai render muitas discussões, especialmente quando a poeira baixar nesse clima de polarização. Espero que depois das eleições. E gostaria de agradecer também pela companhia de Lahiri, meu parceiro de resenha, no episódio de hoje. E a vocês que acompanharam esse episódio do Resenha com Egressos. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima.